Olá, doutores! Hoje eu vou mostrar para vocês um método que eu utilizo para fazer os diagnósticos e planejamentos dos meus casos e o método que eu utilizo com os meus alunos para fazer diagnóstico e planejamento dos tratamentos ortodônticos. E vou mostrar também 3 erros que os ortodontistas menos experientes acabam cometendo, que desviam vocês do caminho que é mais rápido, mais prático para chegar uma finalização do tratamento ortodôntico com excelência. Vou mostrar para vocês as ferramentas digitais que eu criei, que funcionam como um GPS ortodôntico, que ajuda a gente a se localizar e ver a trajetória mais rápida, mais curta, para a gente finalizar os nossos casos ortodônticos. Esse vídeo não é para quem já tem experiência, já está tranquilo na hora de fazer o seu diagnóstico, já sabe que não tem muita dificuldade para finalizar seus casos clínicos e também tem bastante segurança no diagnóstico e planejamento. Esse GPS talvez não ajude tanto. Para quem ainda se sente inseguro, para quem ainda não consegue unir todo o seu conhecimento, que fica meio perdido na hora de fazer um diagnóstico, com certeza essas ferramentas podem te ajudar. Esse vídeo vai te ajudar a encontrar esses pequenos caminhos e também não cometer mais esses erros que são básicos que a gente acaba fazendo durante os tratamentos ortodônticos. Alguns alunos meus já utilizam esse método, já treinaram, já fizeram os seus diagnósticos utilizando esse método e eles gravaram uns depoimentos para mostrar para a gente o que eles vêm achando no uso dessas ferramentas. E aí, gente, beleza? Então, vim falar aqui hoje do diagnóstico 5D. Utilizo bastante para me ajudar no planejamento do paciente, me auxilia muito nas etapas, deixar o plano de tratamento do paciente bem organizado para eu poder saber explicar passo a passo do tratamento dele, o que vai ser feito, se precisa de desgaste, se não precisa, se o prognóstico é favorável, desfavorável. E o guia de planejamento ortodôntico ajuda quando a gente termina o diagnóstico e a gente vai partir para o plano de tratamento e a gente não sabe o que vai fazer, precisa de uma luz, um guia. Isso ajuda bastante. Quando a gente precisa de um guia assim do que a gente vai fazer, qual a melhor mecânica, o que a gente vai fazer nessa mecânica e que tipo de aparelho a gente pode utilizar para fazer essa mecânica. Oi, vim falar um pouco sobre a ferramenta Diagnóstico 5D e alguns pontos que eu achei super positivos e que eu gostei muito. Tive o prazer aí de testar a ferramenta e agregar um pouquinho mais de conhecimento também, né? Então, assim, pra mim, o primeiro ponto que eu achei muito legal é que a ferramenta ela é super simples de mexer. Você não precisa ser super entendido de computador ou super tecnológico para chegar lá, mexer e fazer o planejamento de um caso ortodôntico. O segundo ponto, que pra mim foi maravilhoso, sempre tive um pouco de dificuldade de organizar as minhas ideias na hora de fazer um planejamento. Com a ferramenta, isso ficou muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais completo. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Moura. Comecei a utilizar a ferramenta Diagnóstico 5D já tem algumas semanas. Estou muito contente porque me possibilitou padronizar a forma como que eu faço os diagnósticos em ortodontia de todos os meus pacientes. Uma ferramenta super útil no meu dia a dia e que me trouxe mais tranquilidade e segurança. Eu sou o Dr. Leonardo Nicizima, especialista em ortodontia, e eu vim aqui fazer uma indicação de uma ferramenta que eu venho utilizando muito aqui no consultório. Ela se chama Diagnóstico 5D e Guia de Planejamento Ortodôntico. Ela tem me auxiliado bastante nos meus casos de ortodontia aqui no consultório por ser uma ferramenta simples e bastante eficaz. Logo que eu me formei, eu já comecei minha carreira como ortodontista, porque o professor Eduardo Guedes Pinto me convidou para trabalhar no consultório junto com ele. E eu aprendi a ortodontia por observação. Ficava olhando ele atender, aprendi a colar os brackets, aprendi a montar os aparelhos ortodônticos. Comecei a estudar ortodontia por conta própria, com orientação dele, tirava as dúvidas com ele. Ele me ajudou a fazer os diagnósticos nos primeiros casos clínicos. Eu levava a documentação para ele e ele olhava aquela documentação e fazia o diagnóstico, me ditava um diagnóstico, eu escrevia ele, levava lá e executava.
isso me gerava bastante insegurança, né? Chegava lá no meu paciente, eu fazia sem ao menos saber por que estava fazendo aquilo lá, né? E eu pensava, quando eu souber interpretar uma documentação ortodôntica, eu vou me sentir mais seguro, eu vou conseguir passar mais segurança aos meus pacientes. Eu ficava muito preocupado de conseguir entregar um tratamento de qualidade aos meus pacientes. E eu fui estudando muito ortodontia, fiz curso de pós-graduação, fiz especialização, fiz inúmeras participações em congressos internacionais e nacionais e passei por todas as técnicas ortodônticas e ortopedia funcional. E aí essa confiança veio chegando, consegui fazer os meus próprios diagnósticos, meus planos de tratamento. Fui convidado a dar aula pelo próprio professor Eduardo Guedes e venho dando aula na pós-graduação em ortodontia e na graduação, praticamente 20 anos dentro da carreira docente, né? E nesse desenvolvimento dessa carreira docente, eu sinto que eu sentia que os meus alunos ainda sentiam essa insegurança na hora de fazer os diagnósticos e planejamentos ortodônticos. Por mais que a gente ensinasse todas as técnicas de cefalometria diagnóstico de facial e análise facial e análise de modelos, tudo sobre diagnóstico que a gente ensinasse nos nossos cursos, eles ainda se sentiam inseguros na hora de chegar na clínica e fazer o tratamento e acabam se perdendo ali na hora de fazer a finalização dos tratamentos ortodônticos. Então eu criei um método, utilizando ferramentas digitais, sentindo que essa insegurança fazia com que os pacientes, que os alunos ficassem muito incomodados. Eu resolvi criar um método para organizar todo o conhecimento de diagnóstico ortodôntico. E lógico, com o auxílio de ferramentas digitais, eu consegui organizar todo esse conhecimento, que é grande, né, vasto, né? Tudo que a gente aprende da ortodontia básica e tudo que a gente aprende de cefalometria e etc., nos ajudam a fazer um bom diagnóstico. Depois de feito um bom diagnóstico, aí a gente vai ter que fazer um planejamento ortodôntico. Então, são 2 passos muito importantes. E essas ferramentas e essa trajetória que eu tive dessa insegurança e essa insegurança dos meus alunos fizeram com que eu criasse essa ferramenta, né, achasse uma solução para que eles conseguissem ter mais facilidade na hora de organizar suas informações e colocar em prática ali na hora do seu consultório, fazer um diagnóstico e um planejamento bem feito para chegar de uma maneira mais rápida à finalização do tratamento ortodôntico. Quando a gente vai iniciar um tratamento ortodôntico, que a gente está fazendo um tratamento ortodôntico, a gente tem que enxergar aquela maloclusão por completo. A gente tem que saber tudo o que está acontecendo naquela maloclusão. Esse é o primeiro passo. A gente tem que saber exatamente tudo que está fora do ideal. E o ideal que eu tomo como base para fazer os meus tratamentos são as 6 chaves da oclusão de Andrews. Então, eu entendo, eu me localizo, eu sei onde que aquela maloclusão se encontra e eu sei onde eu quero chegar. Então, o primeiro passo é se encontrar e o segundo passo é saber onde a gente sabe. As 6 chaves de oclusão é uma coisa que é fácil de a gente aprender, porque ela já está determinada, a gente sabe como que elas são, faz parte do diagnóstico ortodôntico e tudo que desvia ela dessas 6 chaves faz parte do diagnóstico ortodôntico também. Tá? Então, o tratamento ortodôntico, o diagnóstico e tratamento ortodôntico é mais ou menos como a gente faz quando a gente vai organizar uma viagem. Seja ela uma viagem de carro, a gente vai visitar um conhecido, vai a uma festa ou algum lugar desconhecido. Primeiro a gente sabe onde a gente está, onde a gente se encontra, onde a gente vai estar, e a gente vai sair daquele lugar e fazer uma trajetória para chegar naquele destino. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. O primeiro passo, quando você liga o seu GPS ou o seu aplicativo de localização ali, de GPS, o primeiro passo ele te localiza ali, né? Você tem que estar com o seu GPS ligado lá, seu posicionamento ligado, ele vai saber onde você está e ele vai traçar uma trajetória para você chegar
o tempo mais rápido possível, ou desviar do pedágio, depende da configuração que você coloca, né? E quando a gente faz uma maloclusão, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Se localizar, encontrar essa maloclusão e encontrar um caminho mais curto para a gente chegar naquele nosso destino, que no caso do tratamento ortodôntico são as 6 chaves, ou o mais próximo disso possível que a gente possa chegar. Tá? E para a gente fazer isso, o primeiro passo é fazer o diagnóstico, se localizar, né, encontrar essa maloclusão, encontrar todos os pontos que possam ser importantes para o nosso planejamento. Tudo que está fora do normal e que a gente tem que corrigir para a gente chegar próximo do ideal. E fazer um planejamento desse tratamento, criar uma rota a se seguir durante esse percurso da maloclusão até o ideal de oclusão, ou até as 6 chaves de oclusão, de Andrews, fazer uma rota para a gente chegar lá. E o terceiro passo é executar, aí sim colocar em prática a execução do planejamento, que nesse planejamento já se engloba a escolha do aparelho que você vai fazer, a escolha do veículo que você vai utilizar para fazer esse caminho para chegar lá no tratamento ortodôntico. E às vezes a gente faz alguns desvios nesse caminho, né, nessa trajetória que a gente tem que executar para fazer o tratamento ortodôntico, que nos desviam da finalização do ideal de caminho de tratamento ortodôntico, que acabam fazendo com que o tratamento fique longo demais. Quanto mais desvio a gente encontrar nesse caminho, mais difícil e mais distante da finalização ortodôntica a gente acaba ficando, né? Primeiro desvio que a maior parte dos ortodontistas que eu vejo, pessoal, cometendo, é começar o tratamento pela execução. Em vez de fazer os 3 passos, né, diagnóstico, planejamento e depois executar, pela correria do dia a dia, o ortodontista acaba começando pela execução. Ele chega lá no consultório, né, tá com a agenda lotada, e a gente espera que isso realmente aconteça, né, que vocês tenham uma agenda lotada, e aparece um paciente para iniciar o tratamento ali no meio do dia, no meio de todos os outros pacientes, no meio da correria, e a gente acaba iniciando o tratamento sem ao menos fazer um diagnóstico e planejamento. Então o primeiro erro é esse, porque quando você inicia um tratamento sem o planejamento, talvez você pegue o carro errado para começar aquele trajetória. Então, se você vai fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro e escolher ir a pé, por exemplo, provavelmente você vai demorar muito mais, ou de bicicleta, né? Você acaba tendo um caminho muito mais demorado. Não é que não chegue, mas vai ser muito mais demorado. Então, começar pela execução talvez já te desvie e já cause um transtorno na sua finalização dos tratamentos ortodônticos. O segundo erro, o segundo desvio desse caminho mais próximo é falhar no diagnóstico. Você, por algum motivo, nessa correria mesmo do dia a dia, você acaba não vendo algum detalhe muito importante ali naquele diagnóstico, passa desapercebido e você falha no diagnóstico. E essa falha pode causar erros irreparáveis ao tratamento ortodôntico e você não consegue mais nem finalizar o caso justamente por conta desse erro, além de lesões físicas que você pode causar ao seu paciente. Então a falha no diagnóstico vem pela correria e por você não observar todos os pontos a serem observados desse diagnóstico, e aí acabam trazendo consequências muito mais graves ao tratamento. O terceiro desvio é não executar o que você planejou. Então você planejou fazer um tratamento que vai usar uma expansão, que vai usar uma intrusão e etc. E aí, pela correria ou por pressão do paciente, a gente acaba pulando alguns passos e aí não executa exatamente aquilo que a gente planejou. Passa desapercebido e chega lá na frente, a gente não consegue mais finalizar. Então, tem que expandir até ficar próximo do ideal. Tem que fazer um giro de um dente, tem que girar até ficar próximo da posição normal.
E se você vai pulando esse passo a passo, vai, né, cortando o caminho ali, não executa esse passo a passo do jeito que deveria ser, você vai ter mais dificuldade na hora de finalização e às vezes nem consegue finalizar, tem que voltar lá atrás do caminho, né, para conseguir executar o planejado da maneira que vocês tinham feito. Às vezes não executar o planejado vem por falta de habilidade ou de conhecimento. E aí, dessa maneira, talvez encontrar ferramentas mais eficientes para executar o planejado também seja uma alternativa. E esse terceiro desvio é o que a maioria dos ortodontistas acredita que é o seu problema. O ortodontista acredita que não tem ferramentas ideais ou veículos ideais para se fazer um bom tratamento. E acaba procurando muitas ferramentas para fazer, para executar, e fica muito preocupado com a execução. A execução é importante, mas é o terceiro passo e você tem que estar com os outros 2 passos muito bem executados para que você não tenha problemas no seu tratamento ortodôntico. Eu acredito que a maior parte dos ortodontistas cometa esse erro. Ele acha que o problema dele é na execução, que faltam ferramentas, que falta um veículo adequado para ele chegar lá, e acaba buscando um monte de curso. Faz curso disso, faz curso de autoligado, faz curso de mini implante, faz curso de alinhador, faz curso de mini placa, faz curso de um monte de curso aí, e encontrando veículos, e o caminho e a trajetória deixa para lá e acaba, mesmo tendo um monte de veículos, um monte de aparelhos para executar, né, para executar esse planejado, acaba assim, mesmo assim falhando no diagnóstico. Então, esse terceiro desvio, ele, além da parte de você pular o passo a passo do tratamento, também ele acaba fazendo com que o ortodontista procure muitos veículos e acaba esquecendo de fazer as 2 fases iniciais que são tão importantes quanto a execução do planejado. As ferramentas que eu criei são as ferramentas de 5D e GPO que eu vou apresentar para vocês verem como esse método de diagnóstico e planejamento funciona. Essas ferramentas são baseadas em mapas mentais e é a ferramenta do diagnóstico 5D. Ela se baseia nas 3 dimensões que a gente conhece: profundidade, altura e largura, mais a análise dos espaços do arco, mais a análise individual de cada paciente. E ela é muito intuitiva, né? Ela é uma ferramenta onde a gente clica e ela abre algumas outras abas. Essas abas elas vão dar informações de onde a gente vai buscar na cefalometria ou na documentação do nosso paciente, onde a gente busca informações que vão fazer a gente encontrar respostas para essas perguntas que a gente faz quando a gente está fazendo um diagnóstico ortodôntico. Então, por exemplo, na análise póstero anterior, a gente começa com a classificação de Engel, que é um conhecimento que vocês já têm, e dependente do que você encontra na documentação do paciente, ou no exame clínico, ou na análise do perfil dele, você determina qual é a classificação dele, clica, como por exemplo uma classe 2, uma classe 2 divisão primeira ou de segunda, você clica de novo e vai buscar informações se ela é uma classe 2 dentária ou esquelética, e essas informações todas você vai encontrar na própria documentação ortodôntica do paciente, tá? Se a maxila está avançada, se está a mandíbula retruída, ou ambos, né? E para cada um dessas aqui a gente tem informações da cefalometria e etc., que vão ajudar você a decidir se essa classe 2 é dentária ou se ela é esquelética, se é a mandíbula que está para frente, se é a maxila que está para trás. Todas essas informações coletadas em cada um dos Ds são transferidas para um arquivo, uma folha em PDF que eu disponibilizo para vocês, e essa folha ela vai ser utilizada, todas essas informações vão ser utilizadas para você
para te guiar no planejamento do caso. Então, no primeiro D a gente faz a avaliação posterior anterior, no segundo D a gente faz uma avaliação transversal, e funciona tudo da mesma maneira. Clica e ele vai te perguntar: tem mordida cruzada, tem mordida de Brod, tem mordida cruzada posterior ou não tem? E aí você vai clicando. É o dente posterior que está vestibularizado ou é o dente posterior que está inclinado superior, que está inclinado para a palatina, e assim por diante. Então ela é bem intuitiva, ela vai te mostrar e vai te ajudar a encontrar as informações que os exames que você pede têm. Depois de feito o diagnóstico, você vai pegar as informações coletadas e transferidas para aquele PDF que eu disponibilizo e vai utilizar aqui no Guia de Planejamento Ortodôntico. Então, lá vai estar anotado se é classe 1, 2 ou 3. Por exemplo, a gente pegou como exemplo classe 2, então a gente clica aqui. E essa classe 2, ela é divisão primeira ou segunda, que também já está anotado lá. Se ela é dentária, se ela é esquelética. E se os dentes superiores estão retruídos, se os dentes inferiores estão avançados e assim por diante. E a gente vai clicando se a dentição permanente mista ou decídua, que a gente encontra no nosso 5º D de diagnóstico, se a gente tem que distalizar o superior, se a gente vai usar arco contínuo, por exemplo. E aqui a gente chega no nosso planejamento. Nesse planejamento, ele pode ser utilizado com qualquer ferramenta, com qualquer tipo de aparelho que você usa. Então, por exemplo, você vai fazer a vestibuloversão e controle de torque e intrusão dos incisivos superiores. Você pode usar qualquer ferramenta, tá? Você vai fazer, pode ser alinhador, pode ser autoligado, pode ser aparelho fixo convencional e assim por diante. Pode utilizar mini parafuso para fazer isso e assim por diante. Então, essa sequência que você vai utilizar para fazer o seu diagnóstico e o seu planejamento ortodôntico. Eu dou algumas sugestões do que você pode utilizar para fazer isso. As sugestões dos aparelhos que eu utilizo para fazer esse tratamento, tá? Mas não necessariamente precisam ser eles. Você pode simplesmente utilizar o que você já está acostumado, que você sabe que você tem habilidade para fazer, ok? Então essa é a ferramenta do Guia de Planejamento Ortodôntico. Agora eu queria mostrar para vocês o aplicativo para celular. Esse aplicativo ou tablet, esse aplicativo ele já contém os dois, tanto o GPO quanto o 5D. Nos mapas mentais são dois mapas diferentes. No aplicativo eles se apresentam dentro do mesmo aplicativo. A vantagem é que a gente tem ele disponível na palma da nossa mão, né, no nosso celular. A gente não precisa estar com um desktop disponível, porque as ferramentas dos mapas mentais elas também funcionam nos celulares, mas tem algum celular que não funciona tão bem e etc. E o aplicativo dá mais, tem outras funções que a gente não consegue nos mapas mentais, como por exemplo colocar imagens, né? Então dentro dos aplicativos a gente tem imagens. Eles funcionam da mesma maneira que os mapas mentais, tá? Tem a mesma dinâmica e a mesma funcionabilidade. Então você clica, ele vai abrir as mesmas características e as mesmas informações que a gente encontra lá nos mapas mentais, porém a gente consegue colocar imagens. Então a gente coloca imagens relacionadas com a informação que a gente vai chegar. Tá? Então fica um pouco mais visual, além de ele ficar intuitivo, a gente consegue visualizar o que a gente vai fazer e aí sim a informação toda que a gente encontra lá. Também no diagnóstico, no guia de planejamento, a gente encontra ele da mesma maneira, com todas as mesmas informações que a gente encontra lá, mas a gente consegue também colocar imagens que acaba facilitando a gente quando a gente vai fazer o nosso planejamento. Então tem imagens do que a gente pode usar, do aparelho que a gente pode indicar e assim por diante. Então essas imagens
também colaboram na hora que a gente vai fazer o nosso planejamento, tá? Então, imagens de aparelhos, imagens de dispositivos que possam ser utilizados na mecânica ortodôntica e assim por diante. Então, ele além de estar disponível na palma da nossa mão, né, de colaborar com o nosso diagnóstico e planejamento, ele também consegue fornecer imagens onde a gente possa visualizar o tipo de aparelho que a gente pode indicar para aquele tipo de má oclusão. Nesse método eu dividi em alguns módulos. No primeiro módulo, dentro da plataforma Hotmart, eu mostro para vocês como que a gente utiliza essas ferramentas, como que elas vão aparecer para você, como que usam essas ferramentas. No segundo módulo eu ensino passo a passo, vou abrindo aba por aba, né, de como se utiliza o diagnóstico 5D e como você utiliza as ferramentas e utiliza o material de apoio que eu disponibilizo para vocês dentro da própria plataforma, para chegar no terceiro módulo eu mostrar o passo a passo de como você pegar esse material e utilizar no GPO, que é o Guia de Planejamento Ortodôntico, para chegar com um planejamento muito mais estruturado, né, com começo, meio e fim certinho do que você deve fazer. E nesse terceiro módulo eu ainda disponibilizo para vocês como eu faria o tratamento ortodôntico naquele caso, né, como eu utilizo nos meus casos. A ferramenta serve para qualquer veículo que vocês forem utilizar. Então, se for utilizar autoligado, se for utilizar alinhador, o diagnóstico sempre vai ser o mesmo, isso não muda. E o planejamento também. Se você tem que fazer uma digitalização, se você tem que fazer uma expansão, se você tem que fazer um alinhamento, isso não muda. O veículo que você vai utilizar pode ser diferente, mas pode ser mais rápido, mais devagar, pode ser mais eficiente ou menos eficiente. Porém, o que você vai ter que executar naquele tratamento vai ser sempre o mesmo. E ainda eu disponibilizo nesse módulo as maneiras que eu utilizo para fazer o tratamento ortodôntico, que podem ser um pouco diferentes do que vocês fazem, mas é uma dica de como eu faria o tratamento ortodôntico. Num quarto módulo, eu mostro para vocês os casos clínicos diagnosticados por mim, para os meus alunos que eu utilizei as ferramentas do 5D e do GPO para fazer o planejamento desses casos. E nesses casos tem uma quantidade bem grande de casos clínicos. Ali vocês, além de aprenderem utilizar as ferramentas do 5D e GPO, vocês acabam tendo ideias, né, de casos clínicos e diagnósticos de casos clínicos reais, onde vocês podem ter casos semelhantes e parecidos, e vocês podem usar as ideias que eu disponibilizo ali para vocês fazerem os diagnósticos dos seus próprios casos clínicos. Esse treinamento é totalmente online, eles são aulas gravadas passo a passo como que você utiliza essas ferramentas, dentro da plataforma Hotmart, que é uma plataforma que é super conhecida, tem milhares de cursos online lá dentro, então eles são uma plataforma que está bastante tranquilo, você pode usar em qualquer dispositivo, tanto Android quanto iOS, e mesmo no desktop. Tá? Além desse treinamento de utilização da ferramenta, que é tão importante quanto a própria ferramenta, né? Porque só a ferramenta em si você acaba não conseguindo utilizar. Você tem que fazer esse treinamento, e aí, junto com esse treinamento, você vai ter acesso de 1 ano na ferramenta do diagnóstico 5D, vai ter 1 ano de acesso na ferramenta do GPO e do aplicativo, que é um pouquinho diferente das ferramentas, mas facilita demais, porque ele está na palma da sua mão, né? Vai baixar o aplicativo nas principais plataformas de
de aplicativos, você vai ter disponível na sua mão o método ali para você poder fazer o diagnóstico ali no meio da correria do seu dia a dia. Você consegue utilizar com o seu próprio celular, sem ter que estar na frente do computador e parar para fazer. Então dá para agilizar, né, esse diagnóstico e planejamento ortodôntico. Além disso, tem um material exclusivo em PDF para você utilizar com a ferramenta. Eu vou fazer pessoalmente, eu mesmo, a mentoria e o diagnóstico de 3 casos clínicos dos seus pacientes, e essa oferta ela vai estar valendo por pouco tempo, porque eu não tenho tanto tempo de ficar organizando tantos casos clínicos. Então, durante um tempo eu vou disponibilizar essa mentoria dos casos clínicos. Então a gente vai marcar dia e horário e nós vamos fazer um encontro virtual aqui, né? Você vai me passar o seu caso clínico, vou montar ele bonitinho numa apresentação, e a gente junto vai utilizar a ferramenta para chegar a um diagnóstico e um planejamento mais estruturado para os seus casos clínicos. E esses 3 casos clínicos vão ser, vou ajudar vocês a fazer esse diagnóstico desses casos clínicos, tá? E além disso, desses casos clínicos, os casos clínicos estão lá disponíveis para vocês utilizarem eles como exemplo nos casos clínicos de vocês, nos seus próprios casos clínicos. Assim que você fizer a sua compra, que você for confirmada a sua compra, você já vai ter acesso direto às aulas, né, ao treinamento lá na plataforma Hotmart, já vai estar disponível para você. Assim que for confirmado, a gente vai liberar a utilização das ferramentas, dos mapas e também do aplicativo, né? Você vai fazer um cadastro e a gente vai, de acordo com o e-mail que você fez a compra, e a gente vai liberar o acesso para vocês poderem utilizar essas ferramentas aí durante o tempo que for necessário. Quantos casos vocês precisarem, né? O número de casos que vocês utilizarem, a ferramenta não é computado, vocês podem usar na quantidade de casos que forem necessários, tá? A mentoria é de 3 casos clínicos, porém vocês podem usar em todos os casos clínicos de vocês aí na clínica ou nas clínicas que vocês atendem por acaso. Tá? E a partir daí, né, a gente já marca a mentoria dos casos clínicos para ajudar vocês na utilização da ferramenta e na utilização do diagnóstico dos seus casos clínicos. Esse método tem 7 dias de garantia. Se quiser comprar, fazer um teste, não gostar, não achar legal, pode cancelar o seu dinheiro devolvido sem problema nenhum. Você tem 7 dias para fazer esse teste sem custo nenhum. A ferramenta está num preço super acessível, né? Se a gente for pensar nos cursos de pós-graduação ou em cursos de atualização de ortodontia, a gente sabe que são muito mais caros, né? A especialização em que eu dou aula, ela custa R$ 1.200 mensais, e a gente fizer uma conta básica, que são 36 meses, sai por volta de R$ 43 mil. Então, o valor desse treinamento aqui em diagnóstico e planejamento, além das ferramentas, né, que são essenciais para esse treinamento, sai num preço muito mais barato, sai muito mais barato do que uma mensalidade de uma média de um valor de tratamento ortodôntico bem barato. A gente acaba cobrando, em média, por aí sai R$100 um valor de mensalidade ou de consulta, seja lá como seja cobrado. Um tratamento ortodôntico que sai em média no total R$30 mil, se a gente for contar 30 meses de tratamento, e a ferramenta sai menos do que um paciente por mês, né? O valor que fica dividido em 12 vezes fica mais barato do que uma mensalidade ao mês. Então, vale muito mais a pena. Para vocês começarem, é só fazer a inscrição aqui e logo na sequência já vão receber os e-mails, já vão receber o acesso às ferramentas e etc. Espero vocês lá dentro, espero que tenham gostado. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.